Vamos começar então mais um exercício. Um bloco está numa extremidade de uma prancha de 2 metros de comprimento. Erguendo-se lentamente essa extremidade, o bloco começa a escorregar quando ele está a 1,03 metros de altura. Então leva 2,2 segundos para deslizar até a outra extremidade, que permaneceu no chão. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a prancha? E depois o atrito cinético. Bom, primeiramente temos um desenho aí, né? E o que nós queremos é calcular o coeficiente de atrito estático. Isso ocorre quando o corpo está tendendo a entrar em movimento, mas ele ainda não entrou, ele está na iminência do movimento. Já o atrito cinético, ele ocorre quando o corpo já está em movimento, então já venceu o atrito, né, a força que vai movê-lo já venceu o atrito e ele já vai entrar em movimento. Bom, observe a figura aqui então, pelos dados do problema, a altura que começa a deslizar é de 1,03 e essa distância do plano aí é de 2 metros. Nós precisamos então fazer o diagrama de corpo livre para que nós possamos calcular os valores dos coeficientes de atrito. Inicialmente vamos começar pelo atrito estático. Então temos aí a força peso para baixo, né? Temos a reação normal perpendicular ao plano, para cima, portanto. A força peso ela tem uma componente na direção Y e uma componente na direção X. Bom, também temos aqui a força de atrito, né? Essa força que aponta para trás, no sentido contrário ao que tem de movimento. Então, para calcular o coeficiente de atrito estático, primeiramente vamos observar que em X nós temos a primeira lei atuando, porque o sistema ainda está em repouso. Então, Px é igual a força de atrito. Ou, Px aqui, se nós observarmos quem é o ângulo aqui na prancha, existe um ângulo do plano da prancha com a horizontal, que é o θ. E aí, esse mesmo ângulo vai estar ali entre y e p. Na verdade, você não precisaria exatamente calcular esse ângulo, né? Bastaria que você utilizasse o triângulo retângulo aí com seu cateto oposto, adjacente e hipotenusa. Nós vamos até calcular o cateto adjacente aí posteriormente, porque eu vou fazer isso para vocês verem que a gente não precisa exatamente calcular o ângulo. Bom, então Px é mg seno de θ. E força de atrito é o μ vezes a normal, onde esse μ é o μ estático, né? Estamos calculando a primeira parte do problema. Em y, então, nós temos também ainda a primeira lei, né, porque não tem nenhum tipo de movimento acontecendo em y. Então, nós temos a normal para cima e o py para baixo. Então, py é igual à reação normal. Ou py, que é mg cosseno θ, vai ser igual a normal. Observe que nós podemos pegar o valor da normal e jogar nessa outra equação. E aí os mg vão se cancelar, que ele aparece nos dois lados aí da igualdade. Cancela mg. E o μ estático vai ser simplesmente seno de θ sobre cosseno de θ. Seno de θ sobre cosseno de θ. Ou podemos reescrever isso aqui como sendo tangente de θ. Vamos pegar um pedacinho aqui ao lado agora para fazer em termos dos catetos, ao invés de calcular efetivamente o ângulo. Então, lembrando que por Pitágoras, 2 ao quadrado vai ser igual a 1,03 ao quadrado mais x ao quadrado. Raiz quadrada disso. Ou então, a gente pode reescrever dizendo que x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado menos 1,03 ao quadrado. E aí, resolvendo, o x vai ser 1,71. Então, nós vamos usar os catetos ao invés de usar o ângulo, tá? Então, quem é tangente? Seno sobre cosseno. Quem é tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos usar isso, dividimos e achamos que μ estático vale 0,6. Está calculado. Agora, nós precisamos passar para o coeficiente de atrito cinético. Bom, então vamos determinar aí o coeficiente de atrito cinético. E nós vamos observar que, para o caso desse cálculo, nós teremos ainda a primeira lei valendo na direção do eixo y, mas na direção do eixo x, para esse caso, vai haver aceleração, porque a intenção é justamente o momento em que o bloco está deslizando. Então, existe aceleração.
Então, nós vamos ter que calcular a aceleração em x. Então, vamos montar primeiro as equações de Newton e depois a gente vai calcular a aceleração a partir da cinemática. Então, em y a gente não precisa calcular de novo, né? Já fizemos aqui em cima, vamos só pegar o resultado. mg cosseno θ, que é igual ao normal. Em x, nós teremos, então, a segunda lei. E, portanto, o peso, componente x, menos a força de atrito, que se opõe ao movimento, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Podemos também reescrever o px, né? Então, px vai ser mg seno θ, e a força de atrito é μ vezes a normal, lembrando que esse μ aqui é o μ cinético, igual a ma. Próximo passo agora é de fato calcular a aceleração, porque nós temos essas duas equações, mas não temos a aceleração para poder resolver. Aí ficamos com incógnita demais. Então nós precisamos agora da aceleração. E a aceleração ela vai ser obtida exatamente da cinemática. Lembrando que você tem a distância percorrida ali, né? Então sabemos que x é igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado, ou Δx só, já que a velocidade inicial é zero, Δx vai ser igual a meio de at ao quadrado. E aí eu conheço quanto vale esse Δx, são os 2 metros, que é o deslocamento aí no plano, igual a meio de at quadrado. Esse t aí é o tempo que ele leva para percorrer essa distância, 2,2 segundos. Então, no final das contas, a minha aceleração, depois que eu jogo todos os valores, ela vai dar 0,83 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, nós temos essa equação que veio de y, a outra equação que veio de x, e temos o resultado da aceleração. Então, vamos juntar todas essas coisas aí, né, para solucionar, e nós teremos, então, μ cinético igual a mg seno θ menos ma, onde a vale 0,83 metros ao quadrado, acabamos de calcular, né? Sobre mg cosseno θ. Daí, resolvendo, jogando todos os valores, o coeficiente de atrito cinético vai ser 0,6 menos 0,1, já resolvendo essa parte aí. Então, μ cinético vai ser 0,5. Esse é o valor dele. Fechamos aqui o exercício. É isso aí.